Mudar de voz, né? O microfone está ótimo hoje, tem que ficar até meio distante. Tudo bom? Pessoal, hoje então, no nosso derradeiro dia aqui do encontro, mas estaremos juntos aí por muito tempo pela frente. Nesse último dia, nossa proposta é começar a pensar e elaborar propostas de ações para o futuro, né? Então, a gente vai ter um dia inteiro aí para pensar isso com a ajuda dos nossos palestrantes do dia, né? Então, esse dia inteiro, né, a gente está chamando da oficina chamada Interações, Percepções e Recomendações para Atuação Mútua entre Pesquisadores, Gestores Públicos e Sociedade, no âmbito do Comitê de Bacia Hidrográfica Piabanha e Mosaico Central Fluminense de Unidades de Conservação. Então, esses dois grandes fóruns dos quais o Parnaso participa, junto com outras unidades, outras instituições, entidades de pesquisa, entidades da sociedade civil, né? Esses dois fóruns de atuação são espaços de gestão, mas também de articulação entre nós, né? Então, será assim, a gente vai ter de manhã uma mesa redonda, né? E à tarde nós teremos um momento para pensar em encaminhamentos, né? O que faremos daqui para frente com base nisso tudo que a gente vem conversando, né? E nisso tudo que a gente vem construindo. Então, eu vou anunciar aqui os palestrantes. A gente vai coordenar a Marcos Machado Gomes, quem não conhece, tem outro nome que é Marquinhos. Assim como Jorge Luiz do Nascimento é o Julião, Marcos Machado Gomes é o Marquinhos. E a Isabela é a Bela. Em outros lugares nós somos o seu Marquinhos e a dona Belinha. A gente está sempre em dupla. De mão cheia. Isso é ótimo porque, a gente anda assim, E é isso que a gente vai fazer hoje. Mas a gente vai pedir, eu já estou, tá vendo, minha voz está mais serena, porque a gente vai ser um pouco enfático da gente respeitar tempos. Hoje realmente a gente vai precisar que as falas, depois das apresentações, que vão durar entre, já está combinado, né, com os palestrantes, entre 15 e 20 minutos. E o Marquinhos, ele é uma coisa com o tempo, só que a chata vai ser eu, levantando conclua, por favor. Então, queria combinar, vou apresentar a plaquinha de 10, a plaquinha de 5 e a de conclua, por favor. E depois das apresentações, a gente vai fazer um debate. E eu vou colocar aqui várias canetas, papéis e umas tarjetas que vai ser parte do nosso trabalho depois, transformar esse debate em ações, já que a gente está pensando num território, que eu espero que vocês lembrem, a gente está compondo 3 encontros aqui, né? Três entidades que vão se dar as mãos para se fortalecer e fortalecer esse território. A gente vai pensar, né, nos serviços ecossistêmicos e principalmente fortalecer as unidades de conservação que fazem parte do mosaico. Eu vou realmente te pedir desculpas e não vou te passar a palavra agora, tá? Pode ser? É muito necessário? Não precisa não. Não, se é necessário, é necessário. Eu queria te pedir que você fizesse a ata gráfica. Então, eu ainda não dividi. Então, se eu estou fazendo uma função, vão ser fazer 2. Vou pedir desculpas, até pode ser que à tarde, pode ser que eu faça, então, se todo mundo ajudar, eu prometo que eu faço, então, a facilitação gráfica dos nossos encaminhamentos. Aí, além de uma ata escrita, a gente tem uma ata visual. Ai. Não estava preparada.
que é uma coisa espiritual mesmo, né? Vocês entenderam. Então, vai baixando aí a inspiração. Então, para contribuir aqui conosco com esse dia de pensar o contexto, né? Pensar como estamos e o que faremos no futuro, em particular no ano que vem, a gente... Bom, eu não vou chamar vocês agora para a mesa, porque senão, né, fica difícil de assistir a apresentação, mas eu vou apresentar, né? Para vocês ficarem aí mesmo. Mas aí eu vou só apresentar vocês rapidamente, né? A gente chamou para contribuir nessa reflexão a Cecília Cronenberg, do Parnaso. Levanta aí para todo mundo te ver. Ela vai falar sobre o Plano Estratégico de Pesquisa e Gestão de Conhecimento, do ICMBio, né? A gente convidou também Paula Drummond Castro. A Paula é da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. Vai falar sobre o Diagnóstico Brasileiro de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. Zé Paulo Azevedo, da COP UFRJ. E David Miller. Ambos são diretores do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Piabanha. Tem 3, né? Marcos também. Marcos também está aí. Ele aqui, ó. Fala aí, meu xará. Então, Zé Paulo e David vão abordar recursos hídricos, pesquisa e gestão, como articular e o que estamos querendo construir com a sociedade. Então, vocês estão vendo que tudo é para contribuir para uma leitura do momento atual e também nas perspectivas de articulação entre sociedade civil, cidadãos participantes, organizados, que vêm contribuindo muito com a gestão da bacia hidrográfica e das unidades de conservação, os gestores públicos que trabalham com isso e nós aqui, pesquisadores, que estamos produzindo conhecimento nesse território. Tá? Então, primeira a vir apresentar, a Cecília Cronenberg. Bom dia a todos. Eu vou trazer aqui a experiência da construção do Plano Estratégico de Pesquisa do ICMBio. Na verdade, essa apresentação ela foi feita pela Zuca, Ana Elisa, que já trabalhou aqui, que é a coordenadora de pesquisa e gestão de informação sobre biodiversidade do ICMBio, mas ela não pôde vir, infelizmente, ao encontro. E aí, como eu participei da construção do documento, assim como vários outros colegas do ICMBio, ela pediu para eu fazer a apresentação. Então, a proposta é trazer um pouco aqui o que está no título, como pautar pesquisas para a conservação, né? Como é que foi a experiência de construção desse plano estratégico de pesquisa. Pode passar. A gente construiu esse plano pensando nessa realidade, né? Como que os profissionais da conservação tomam as decisões. Então tem todo um gradiente, né, que vai desde de mito e crenças até a ciência mais dura, né, de comparação com réplicas ao acaso e daí tirar as decisões. Então hoje a academia, né, está sempre naquele extremo lá das decisões da ciência, né, de fazer coisas com cuidado amostral e réplicas e tal, e os praticantes da conservação estão mais para esse lado daqui, porque a gente tem que tomar decisões rápidas para ontem e muita coisa para fazer, né? Então o que a gente está tentando fazer é aproximar uma ponta da outra, né, para que a gente tome decisões mais informadas. Pode. Esse não é um problema do Brasil, tá? É um problema mundial, que está relacionado com o fato de que a gestão tem muita coisa, acontece em um tempo e a pesquisa científica acontece em outro tempo.
Né? Então, por exemplo, um levantamento indicou que 2/3 das pesquisas em conservação não se transformam em qualquer ação. Então, também a pesquisa também está descolada da realidade. Né? E aí existe, então, esse gap, né? Essa falta de relação entre a pesquisa e a implementação. Pode passar. Que pode ser traduzida como essa lacuna do saber fazer. Né? Então, não adianta estar produzindo um monte de artigos científicos, né? Sobre a questão da conservação se isso não está chegando em quem, de fato, faz a conservação no campo. Então, como preencher, como diminuir essa lacuna? Uma das coisas é definir que pesquisas são chave para os principais desafios, né? Quais são os problemas mais críticos, quais que a gente deve atacar primeiro, né? Prioridades. Gerenciar os dados, informações e conhecimentos gerados pela pesquisa, né? Por essas pesquisas-chave, principalmente, também é um super desafio. Sintetizar o conhecimento gerado, porque a quantidade de artigos é uma loucura, né? Ninguém consegue ler tudo. Divulgar o conhecimento aos atores estratégicos, os gestores, os tomadores de decisão, e aí a gente tem que incluir também os legisladores, porque afinal de contas são eles que decidem, né? Compartilhar os aprendizados de manejo e redefinir as prioridades de conhecimento em função dos aprendizados. Pode passar. O plano estratégico de pesquisa do ICMBio, então, pretende contribuir com esse primeiro, definir quais são as pesquisas-chave para a conservação no Brasil, para as unidades de conservação, para a conservação dentro da atuação do ICMBio, né? Pode passar. Então, por que a gente fez esse plano? Né? Para tentar organizar as demandas que existem e identificar prioridades. Porque a gente começou a fazer um levantamento, a gente tem hoje mais ou menos 50 planos de ação nacional para a conservação de espécies ameaçadas. E aí a equipe de Brasília fez uma identificação. Em 50 planos, tinham listadas 640 ações de pesquisa. Como é que você prioriza? A gente não tem a menor condição de fazer 640 ações de pesquisa. Né? Esse é um dos tipos de instrumento de gestão que a gente tem no ICMBio. A gente tem os planos de manejo, que são hoje 182, ou eram, né, ano passado, 182. Ainda tem muitas unidades de conservação sem plano de manejo, mas os planos de manejo também indicam a necessidade de pesquisa. Então, se você for somando isso aí, é uma quantidade. Qual é a prioridade? Se a gente consegue algum recurso para investir em pesquisa, né? Então, esse era o objetivo do plano, né? Pensando em identificar oportunidades de investimentos, existem algumas oportunidades que o ICMBio até já está fazendo, né? O lançamento de editais conjuntos com o CNPq, mas quais pesquisas que a gente vai querer estimular nesses editais? Então, para isso, a gente precisava organizar essas demandas e definir prioridades. Pode passar. O plano, então, ele foi desenvolvido com uma metodologia chamada Padrões Abertos para a Conservação, que é uma metodologia que foi construída por um coletivo de grandes ONGs ambientalistas pensando em como melhorar a efetividade de projetos de conservação. Então, a gente fez uma adaptação do método, né? E ele se baseia principalmente na criação de um modelo conceitual que represente o conjunto de elementos que a gente quer conservar e as suas ameaças à manutenção. Vou mostrar isso mais para frente, pode passar. Então, eu vou dar uma explicada na lógica do documento. A primeira coisa que a gente faz é a definição de alvos de conservação, que aqui estão... Cadê? Aqui. A gente trabalhou, como a gente estava trabalhando no Brasil, a escala era Brasil, então os alvos de conservação para esse plano de pesquisa são os próprios ecossistemas, tá? E que não está completo, porque vocês vão ver depois o modelo conceitual completo, ele é muito grande para mostrar, então a gente está fazendo alguns recortes para exemplificar. E aí a gente estabelecia as relações dos alvos, ou os biomas, com os serviços ecossistêmicos e com o bem-estar social. Né? Então, a gente pode ver algumas ligações aí. Por exemplo, a Amazônia está ligada com o provimento de recursos hídricos, que está ligado com a saúde humana, por exemplo. Pode passar. Em
seguida, foi feita a identificação das principais ameaças diretas a esses alvos de conservação, né? E essas ameaças seriam originárias da intervenção humana ou fenômenos naturais que comprometem a manutenção da viabilidade dos biomas, que são os alvos. Então, aqui alguns exemplos: atividades agropecuárias, exploração de recursos madeireiros, etc. Quem é que está controlando meu tempo? Só para eu saber para onde eu tenho que olhar. Pode passar. Em seguida, foram identificadas as ameaças indiretas, que são fatores econômicos, sociais, culturais, técnicos ou não, que contribuem para as ameaças diretas, que a gente não consegue explicar as coisas com uma única, né, de uma única maneira. Então, por exemplo, a atividade hidrelétrica é uma ameaça para a Amazônia, ali, no caso. Mas existem vários fatores, várias ameaças indiretas que contribuem para a atividade hidrelétrica se constituir uma ameaça. Então, falhas no processo de licenciamento e monitoramento de impactos, porque isso pode ser feito com menos impacto, né? Monitoramento dos impactos é ineficiente, falta de investimento em outras tecnologias renováveis. Então, são coisas que contribuem para tornar a atividade hidrelétrica uma ameaça para a conservação da Amazônia. E aí, então, a gente passou para elencar estratégias para minimizar essas ameaças, sejam elas diretas ou indiretas, ou estratégias que se relacionam diretamente com a recuperação dos alvos. Aí vocês estão vendo, essa metodologia ela trabalha também com simbologia padronizada, para ficar mais fácil de entender qualquer modelo conceitual. Então, agora entraram aqui uns hexágonos, né, que são as estratégias. Então, por exemplo, ali, para lidar com a questão de falhas no processo de licenciamento, uma estratégia possível é aprimorar a contribuição do CNBio no processo de licenciamento ambiental. E aí a gente vai identificando uma cadeia, né? A gente espera que com isso a gente possa diminuir a influência das falhas no processo de licenciamento e no monitoramento de impactos. Pode passar. Tá. Então, esse aqui é o modelo conceitual, por isso que não dá para mostrar ele inteiro. Mas as cores estão meio prejudicadas, mas a gente pode ver pela forma também. Então, aqui estão os alvos de conservação, que são os biomas brasileiros, os benefícios sociais e os serviços ecossistêmicos relacionados com esses biomas. Aqui, as ameaças diretas estão nesses quadrados, esses retângulos, cor, não sei, meio marrom, aqui nesse caso. A gente tem ameaças indiretas nesse tom mostarda, né, são os quadrados. As estratégias são os hexágonos amarelos. Então, tem muita ligação, porque as coisas estão muito interligadas. E é importante deixar todas as ligações para a gente entender que se a gente atuar aqui, aonde que isso vai, a gente espera que isso influencie. Então, o que acontece é que quando a gente consegue fazer esse modelo conceitual, a gente consegue estabelecer uma cadeia de resultados previstos a partir de cada estratégia. E aí o que esse método propõe é que não seja só uma cadeia de resultados que parte da estratégia para o resultado final. Porque às vezes a lógica, quando a gente faz isso, a lógica não está clara. Então nesse caso aqui, a estratégia é estimular boas práticas no uso de fauna. E o resultado que a gente espera é o uso sustentável de fauna nas unidades de conservação para garantir a conservação das espécies nas unidades de conservação. Aí parece muito fácil, beleza, só estimular boas práticas de uso e aí está tudo garantido. Mas não é bem assim. Então a gente quer explicitar o raciocínio para a gente poder ir vendo se cada etapa está funcionando ou não. Pode passar. Então, é isso que a gente chama de cadeia de resultados. Existe uma sequência de resultados esperados, né? Tem uma lógica para ficar explicitada. A gente deixa claro quais foram os pressupostos assumidos, porque para quando uma outra pessoa, outra equipe ler, né, entender por que a gente considerou que estimular boas práticas no uso da fauna ia resolver ou ia melhorar a questão do uso sustentável da fauna. Então a gente consegue ver todas as etapas aí no meio. Pode passar.
Isso, se a gente estivesse falando de estratégias para lidar de conservação, né, para lidar com os problemas em si. Mas a gente fez isso, identificar os problemas, identificar as ameaças e as estratégias possíveis para pensar aonde está faltando conhecimento, né? Como que a pesquisa científica pode gerar conhecimentos que vão ajudar a entender as lógicas do modelo conceitual das estratégias para tornar essas estratégias mais eficazes. Então, naquele mesmo exemplo, aqui tem um exemplo de conhecimento necessário. Qual a capacidade de suporte ou taxas de colheita de fauna que são sustentáveis? Né? Então, considerando aspectos biológicos e as dimensões humanas. Isso é uma coisa que a gente não sabe. Ou sabe para muito poucas espécies, se for o caso, né? Então é impossível a gente querer implementar essa cadeia de resultados, né? E trabalhar com essa estratégia se a gente não tiver esse conhecimento. Tá? Pode passar. Então essas são algumas das linhas estratégicas que foram priorizadas no plano de pesquisa: a valorização da biodiversidade, serviços ecossistêmicos e patrimônio espeleológico, planejamento territorial integrado, uso da fauna em unidades de conservação, manejo integrado e adaptativo do fogo. E para cada estratégia, a gente elencou questões chaves e alguns produtos de curto e médio prazo. Muitas vezes, os produtos que o ICMBio gostaria de ter não é nem conhecimento novo, são sínteses. Então, existe conhecimento disperso, mas a gente precisa de sínteses para entender, fizeram assim, em tal lugar, aconteceu isso, né? Para facilitar o acesso à informação. Pode passar. Então, aqui, alguns exemplos de estratégias e as questões-chave que foram identificadas. A promoção do manejo de espécies exóticas invasoras é uma estratégia. Então, uma questão-chave relacionada a essa estratégia: qual a suscetibilidade dos ambientes à invasão de espécies exóticas? Existem ambientes que são mais suscetíveis e, com isso, eles devem ter um olhar prioritário, né? Outra estratégia: manejo integrado e adaptativo do fogo. Como medir remotamente a severidade dos incêndios? É uma questão que a gente ainda não conhece, né? Qual o impacto do fogo sobre a fauna e a flora? E isso vai variar de lugar para lugar, né? Então, são informações, são conhecimentos que são indispensáveis para que a gente possa, de fato, fazer um manejo integrado e adaptativo do fogo. Isso aqui está relacionado a uma cadeia, né, de resultados com diminuir o impacto dos incêndios, né? Que certamente está ligado com várias outras questões. Então, essa foi a lógica da construção do programa de pesquisas estratégicas do ICMBio. Pode passar. Então, como considerações finais, essa metodologia, ela é simples na metodologia, mas é difícil pra caramba de fazer. A gente foram 2 oficinas de 1 semana cada uma, com vários representantes dos centros de pesquisa do ICMBio, da sede, de unidades de conservação, para fazer esse modelo conceitual. É trabalhosa, é simples, mas é trabalhosa. E ela está focada na organização do raciocínio, né, e em colocar foco nas coisas, né, pensando em estratégias que sejam de fato efetivas. Porque muitas vezes a gente fala assim: o que a gente precisa fazer para tal coisa? A gente precisa fazer ações de educação ambiental. Mas cadê a lógica? Que ação de educação ambiental é essa e de que maneira que a gente entende que essa ação de educação ambiental vai refletir no objetivo que a gente tem, né? Então, isso tem que ficar muito claro, até para a gente saber o que é que a gente quer fazer. O plano traz o conhecimento considerado fundamental para implementar as estratégias de alto impacto, com foco em resultados, né? Então, são demandas do ICMBio. Então, isso é muito importante internamente no ICMBio, porque nós somos uma instituição de pesquisa.
Então, enquanto instituição de pesquisa, a gente precisa definir qual é a nossa área de atuação, e aqui isso está bem definido. Então, internamente, né, os servidores eles estão estimulados a pesquisar o que está definido ali, mas isso a gente enxerga isso como um convite à academia brasileira, né, como um cardápio em que os pesquisadores que pesquisam biodiversidade ou conservação podem olhar ali e ver se tem alguma questão que é importante para o ICMBio que esteja dentro do seu escopo de pesquisa ou que gere uma pergunta interessante. Isso aqui é uma coisa que me interessa do ponto de vista científico e que eu posso contribuir. Então fica ali um cardápio de opções, né, de pesquisa para universidades, instituições de pesquisa e órgãos de fomento. O plano estratégico está disponível no site do ICMBio, o documento. Está sendo preparado um sumário executivo, né, tentando traduzir isso de uma maneira um pouco mais simples, que aí tem os modelos conceituais todos, explicando o que foi feito. Está sendo preparado um sumário executivo tanto em português, em inglês e espanhol, para também permitir a difusão disso para fora do país. Eu ia trazer um vídeo, tem um vídeo de divulgação do plano, que dura uns 4 minutos, mas a gente está com um programa de som aqui, então não vou passar o vídeo, porque o que ele diz é mais ou menos o que eu mostrei aqui. Mas fica o convite, acessem o documento, leiam, se inspirem e venham fazer pesquisa com a gente. Cecília. Vai ser imagens de pessoas em campo, sem o som não vai fazer diferença. E aí está o contato da Zuka, que é a coordenadora dessa área no ICMBio, né? Tem o meu contato aqui embaixo também, mas quem tiver questões, né, com relação ao plano e tal, sugiro entrar em contato direto com ela. Obrigado, Cecília. Então, para conversar conosco sobre o diagnóstico brasileiro de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, a Paula Drummond Castro. Bom dia, queria agradecer a participar desse evento e pedir desculpa de não ter conseguido chegar antes, que a programação pareceu super interessante. Bom, o que eu vou apresentar para vocês hoje aqui são os resultados do primeiro diagnóstico. Na verdade, eu vou falar mais de sumário para tomadores de decisão e vou falar um pouco das estratégias que a gente está usando para divulgar. Bom, pode passar. Eu fiquei feliz que eu acho que a minha apresentação vai complementar bastante a da Cecília também. A gente tem vários pontos que vão ser elegantes sobrepor, né? Mas assim, as pesquisas brasileiras em biodiversidade, elas são de excelência e cada vez mais isso vai apresentando. Ficou tudo desconfigurado. Então, o Brasil está entre os 10 países que mais produzem no campo de biodiversidade, né? E em 5 anos, o Brasil aumentou em 93% a produção de artigos em ecologia, 55% em ciências de plantas e animais. E assim, se a gente considerar o 1% dos artigos mais citados, né, em 5 anos o Brasil cresceu 142% para ecologia, 200% para ciências de plantas e animais dentro desse grupo, né, desse seleto grupo aí. Pode passar. E além disso, nesse 1%, são artigos que têm grande visibilidade, né? Entre os top papers, né, as citações são superiores do que a média global. Então, assim, enquanto a média em ecologia aqui para o Brasil, global, é 192, para o Brasil é 242, e a mesma coisa para a ciência de plantas e animais. Então, assim, existe ciência boa sendo feita no Brasil, né? Ciência relevante de excelência.
Mas, assim, as razões disso são inúmeras. Eu imagino que vocês estão discutindo isso aqui já há alguns dias, né? Mas, assim, as políticas públicas para a conservação da biodiversidade, elas não têm apoio em evidência científica, né? Pode passar. Existe uma incompatibilidade entre as questões ambientais consideradas prioritárias para formuladores de política e os cientistas, né? Isso está, inclusive, num paper muito legal, que até o Julião foi um dos entrevistados, mostrando que a agenda de pesquisa é uma, a agenda dos gestores é outra e a agenda dos legisladores é outra, né? Não tem uma sobreposição nas prioridades. Além disso, aquelas barreiras que já devem ter sido levantadas algumas vezes aqui na discussão de o gestor não tem, né? Ele não tem tempo para ficar lendo artigo científico, em inglês, enfim, são públicos diferentes. Pode passar? Além de outras questões institucionais, de infraestrutura, tudo não é uma única causa, né, que explica por que a conservação da biodiversidade está fragilizada no país, né? Pode apontar. Aí, assim, a gente vê, acho que agora vai. A gente tem números, né, evidências mostrando que as decisões no campo ambiental elas não estão sendo compartilhadas, né, com o que a comunidade científica traz também, né, como evidência, né, da necessidade de preservar. Somado a isso, a gente tem observado que está crescendo um desinteresse no tema, né? Então a gente tem um artigo muito interessante que comparou a cobertura midiática em biodiversidade e mudanças climáticas. E, embora a produção científica seja semelhante, cresça no mesmo ritmo, a cobertura midiática de mudanças climáticas era bem maior. E um outro dado interessante que foi associado é que o financiamento para pesquisas no campo de mudanças climáticas cresceu junto com a interação midiática também, né? Aí uma das explicações que esses autores trazem, né, faltou aí, Thiago, é que as pessoas têm uma percepção de mudança climática muito maior. Você sente o frio, você sente o calor, você vê enchente, do que falar assim, está desaparecendo, sei lá, a linha azul está desaparecendo. Não afeta nada no dia a dia da pessoa, né? Ou está diminuindo os fragmentos de cerrados, estão ficando cada vez mais isolados. Isso é uma pessoa que está na cidade, ela não sente, mas o calor, a enchente, sente, né? A mudança climática consegue ser mais objetiva, de trazer números, né? A gente precisa limitar em 1,5% o aquecimento global, né? Assim, em biodiversidade a gente não consegue ter, é uma questão muito complexa, são várias coisas interagindo. Tem uma dificuldade da gente trazer um número, né? E também tem outra coisa, comentou essa visibilidade, que é a história do ceticismo, daquilo, eu não acredito em mudanças climáticas, então isso também atrai mais, embora seja uma parcela pequena de pesquisadores, né, que falavam disso, isso a mídia gostava de dar atenção a isso, né. Pode seguir. Outro dado também, o interesse público em biodiversidade está diminuindo, né. Esse estudo, o cara foi estudando aqueles trends do Google e foi vendo que biodiversidade cada vez menos foi sendo buscada, né? Então, uma das coisas, vou tentar acelerar, mas assim, a gente precisa falar mais sobre biodiversidade de diferentes formas e para diferentes públicos, né? Na plataforma brasileira, a gente escolheu um público para falar, né? Que são os tomadores de decisão, públicos e privados. E a nossa ideia, né, nós somos um grupo de cientistas, né, a rigor é um grupo de trabalho da SBPC, a gente tem financiamento do CNPq, um projeto, né, e nossa missão é criar sínteses de conhecimento, né, regularmente, fazer o estado da arte, né, sobre um conhecimento em biodiversidade e serviços do sistema. Nós fomos criados oficialmente em fevereiro de 2017. Nós somos inspirados na Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, a IPBES, que é a pronúncia agora oficial, PBS, é IPBES, que é o IPCC da biodiversidade, né? É uma plataforma ligada à ONU, que também tem a ideia de fazer várias sínteses do conhecimento global e temático. Pode passar? Então, assim, a gente
teve a contribuição voluntária de cerca de 100 cientistas de todas as regiões do Brasil e mais de 25 bolsistas envolvidos também. Né? Assim, e a ideia é que a gente consiga inserir as questões de conservação e uso sustentável da biodiversidade no coração do modelo de desenvolvimento do país. Né? Então, assim, conseguir mostrar para as pessoas que conservar a biodiversidade é importante não só para a natureza, tudo, mas que ela pode ser um caminho inovador também para pensar em alternativas e a gente ter uma saída criativa do país com novos modelos de negócio, enfim, a gente conseguir valorar e ver o quanto que a biodiversidade é um diferencial do nosso país. Então, essa aqui é a missão, né? Produzir sínteses regulares do melhor conhecimento disponível pela ciência acadêmica e do conhecimento tradicional sobre biodiversidade, serviços ecossistêmicos e suas relações com o bem-estar humano e promover diálogos com diferentes setores da sociedade. Né? Uma coisa que a gente tem um esforço também para fazer essas sínteses, que é uma coisa que a plataforma intergovernamental também tem, que é de conseguir agregar o conhecimento tradicional indígena, né? dentro desse processo. Eu vou falar mais sobre isso mais à frente. Então, eu vou passar, eu não sei se todo mundo aqui sabe o que é o conceito de serviço ecossistêmico, né, que é o que a gente está tratando, mas os serviços ecossistêmicos são as contribuições diretas e indiretas da natureza para o bem-estar humano. Então, a gente está incluindo aí alimento, água doce, regulação do clima, polinização e além da manutenção da biodiversidade, né? E outros benefícios não materiais, né? Como contemplação da natureza, materiais formais. Pode passar. Eu não vou entrar, tem toda como uma boa turma acadêmica, tem toda uma discussão de serviço ecossistêmico, tem toda uma discussão sobre as categorias, mas assim, o que é mais consagrado, né, são essas categorias aqui, que são serviços de provisão, né, que são o que a gente retira da natureza para a nossa subsistência. Então, a gente está falando do alimento, da água, da madeira, do uso medicinal que pode ter biodiversidade. Né? Os serviços de regulação, que é a regulação do clima, né, está com um clima agradável, que não só isso, numa escala menor, né? Mas também o estoque de carbono, a prevenção de erosões, polinização e controle biológico. Tem um outro que era chamado de serviço de suporte, que agora está sendo considerado como hábitat, que são simplesmente a manutenção da biodiversidade. Né? Então, assim, você tem uma espécie migratória, ela está passando por aqui até onde ela pousar, para seguir, permitir você ter uma estrutura que mantenha aquela espécie que continua se produzindo. E os serviços culturais, né, que é a recreação, o turismo, a contemplação, a inspiração pela arte, né, da natureza, o design, o senso de pertencimento do lugar, né, tudo isso é considerado um serviço ecossistêmico. E acho que vocês olhando aqui, acho que o parque está em todos aqui, né? A bacia hidrográfica talvez se veja mais ali no serviço importantíssimo de provisão, né, para a nossa existência. Então, eu acho que aí a gente pode pensar num link importante para nossas discussões à tarde. Né? Bom, aí nós começamos a preparar, né, o Diagnóstico Brasileiro de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos e o seu sumário para tomadores de decisão. Nós lançamos já, o diagnóstico está pronto, mas ele está naquela fase de acabamento editorial e tal, então ele ainda está passando pela editoração. Mas o sumário para tomadores de decisão, a gente acelerou para sair porque nós consideramos o principal documento, o principal produto da plataforma. Porque o diagnóstico, ele tem 700 páginas, tá? A gente não espera que as pessoas leiam o diagnóstico, só quem quiser lá ver uma coisa mais pontual, volta e tal, para um cientista e tal. Mas a gente está sempre pensando numa ferramenta que seja mais fácil para o tomador de decisão. Então, o nosso principal produto é o sumário para tomadores de decisão. Nós lançamos ele em novembro, dia 8 de novembro, lá no Museu da Manhã. E depois eu falo um pouco mais desse aqui. E queria falar também que a gente tem, além do diagnóstico brasileiro, a gente também está desenvolvendo, assim, porque são muitos temas importantes e que
merecia um aprofundamento maior, né? Então, hoje, nós temos 5, que a gente chama dos relatórios temáticos, que é o de polinização, polinização, polinizadores e produção de alimentos, a questão indígena de comunidades tradicionais, esse aqui está sendo realizado pelo pessoal da REBIP, que é a Rede de Planta Polinizador, né, que é a nossa parceria, a gente vai lançar em fevereiro. Esse aqui indígena tem com a professora Manuela Carneiro da Cunha, que ela está fazendo um trabalho muito legal, assim, dedicado daí, de buscar, além de fazer todo o levantamento do conhecimento que já existe publicado sobre a contribuição dos povos indígenas para a biodiversidade, ela também está fazendo essa experiência de colocá-los, contribuindo com o conhecimento deles na prática para a elaboração desse documento, né? Tem o de mudanças climáticas, que foi lançado ontem na FBDS. Ele foi uma parceria com o painel brasileiro de mudanças climáticas. Tem o de água, que vai ser lançado também em junho. E o de restauração, os títulos são mais invocados. E tem de restauração, que também deve ser lançado em junho, que está sendo coordenado pelo professor Bernardo Strambulo. Bom, o diagnóstico, ele é organizado nesses 5 capítulos, né? O de apresentação de conceitos, depois o que fala de natureza e qualidade de vida, a tendência dos impactos dos vetores de degradação e restauração da biodiversidade, que entra os vetores diretos e indiretos também, que a gente discute. Interações atuais e futuras entre a natureza e a sociedade, esse aqui é o de cenários, e as opções de governança e tomada de decisão. Aqui rapidamente o nosso cronograma no tempo, né? Nós começamos a elaboração do diagnóstico com um documento para diálogos. Então a gente fez reuniões setoriais com o pessoal de ONG, com o pessoal do governo, fizemos com jornalistas, com o pessoal do setor privado e mostrando qual que eram as nossas intenções e quais as contribuições que eles poderiam trazer para esse processo. Pode passar. Então, o sumário ele tem as mensagens-chave, né? Ele é um texto não acadêmico, né? E ele procura não ser prescritivo, né? Não quer falar recomendações que tem que fazer. A ideia é falar, é isso que está acontecendo. O tomador de decisão decide o que quer fazer. Além disso, nós fizemos material de suporte, né? A gente tem infográficos, que é um material que é incrível, né? A gente fala mais com imagens do que com palavra. E tem um vídeo de facilitação gráfica também, que foi uma coisa fantástica que a gente fez, que também não vai dar para passar, porque o som não está acontecendo. E pode passar para. Aí esse aqui é o sumário, quem quiser olhar. Eu não trouxe muitas cópias, mas ele também está online, né? A gente não tirou muitas cópias mesmo de propósito. Pode passar. E esse aqui é o grande resumo da mensagem, assim, porque a ideia que a gente quer passar, assim, que biodiversidade não é problema, é solução, né? É tentar trazer essa mensagem dos tomadores de decisão entenderem isso, né? Então, aqui, basicamente, na parte em amarelo lá, são as coisas que afetam a biodiversidade e serviços ecossistêmicos, né? Então, instituições com deficiência para atuar, crise econômica, a mudança climática que afeta e é afetada também, tal qual a mudança de uso de solo, foram identificados os 2 principais vetores que afetam, né, a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos até 2030 e que isso vai acentuar ainda até 2050. A biodiversidade e os serviços ecossistêmicos, por outro lado, elas afetam a nossa segurança alimentar, nossa segurança climática, segurança energética, segurança hídrica e a saúde humana, né? Se a biodiversidade, serviços ecossistêmicos, elas trazem os riscos, né, se elas não forem devidamente mantidas, e o risco para o país é da gente perder a nossa produtividade agrícola, a gente ficar vulnerável à disseminação de doenças, né, e seus vetores, aumento a vulnerabilidade a desastres naturais, perda da cobertura de vegetação nativa e aumento das invasões biológicas. Por outro lado, a gente investindo, a gente considerando a biodiversidade, os serviços ecossistêmicos, uma coisa estratégica para o país, né, ela pode trazer novas oportunidades
como o desenvolvimento social e econômico, a redução da pobreza e desigualdade, geração de emprego e renda, liderança ambiental global e a valorização dos nossos produtos nacionais, né? Ontem, no lançamento do clima, a gente estava até falando assim que não tem nenhum país tropical ainda se deu conta da riqueza que eles têm e como tornar isso... Não ri. Eu também não tenho olhos nos costas. Eu não tenho. E, bom, então, assim, o que a gente indica, né, que seria necessário? São novas tecnologias, né, cumprimento dos compromissos globais, né, uma coisa que está super ameaçada, que incerta, um consumo consciente, expansão de áreas protegidas. Na verdade, falar para vocês né, falar para convertidos já. Né? Então, eu vou passar mais rápido assim, os resultados, que eu acho que para vocês realmente vai ser a atitude de vocês estão convertidos já. Mas esses são alguns dados que a gente tem, pode passando. Né? Nossa diversidade cultural também. A gente tem 25 milhões de brasileiros, né? As comunidades tradicionais constituem aproximadamente 25 milhões de brasileiros que ocupam um quarto do território nacional. Isso é fantástico, a gente tem que, né, de alguma forma, usar esse conhecimento como um diferencial para o nosso desenvolvimento. Pode passar. Esse dado é muito interessante, gente, vou ter que parar, vou ter que ganhar uns minutos. Então. A pobreza verde, né? Nós temos cerca de 40% da cobertura vegetal do nosso país, ela está contida em 7% dos municípios do país, são 400 municípios, onde vive 13% da população mais carente, né? Então, assim, isso, o que é? Poderia olhar como uma coisa, isso é uma ameaça, mas talvez isso seja uma oportunidade, uma riqueza para esse, né? Eles têm 40% da cobertura vegetal. Como a gente transforma isso como um diferencial para esses municípios, né? Vamos passar. Aqui são alguns dados também, né? Falando em turismo, do uso público aqui, que eu sei. O turismo em unidade de conservação gera 43 mil empregos, né? E agrega 1,5 bilhões no produto interno bruto, né? São coisas... Bom, e assim, tem uma parte do diagnóstico que a gente fala sobre o papel da ciência, né, a serviço da sociedade. Então, assim, o que a gente viu, que vocês devem ter visto também, é uma deficiência na comunicação entre a ciência e a sociedade, né? A gente precisa melhorar esse estabelecimento de demandas, o que é o demandado, o que é estudado, né? A gente também coloca, os financiadores públicos e privados, eles precisam envolver os tomadores de decisão e outros atores na definição da agenda, né, que é um pouco que a Cecília traz hoje, né, já tem as questões. Né, e na última década houve um avanço significativo em relação ao compartilhamento e transparência de dados e de informações públicas sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Mas ainda a gente tem uma falha, enquanto nos países desenvolvidos a gente encontra 5% dos papers que tem a ver com bem-estar humano e serviços ecossistêmicos, no Brasil é metade disso. E 77% desses papers eles têm a ver com processos biológicos, né? Tem uma falha, a gente precisa estudar a valoração, a parte de bens imateriais da biodiversidade, dos serviços ecossistêmicos, que é a recreação, que é a recreação, a contemplação, o bem-estar humano. Isso é uma falha, isso não está valorado, as pessoas não estão se dando conta desse bem-estar. E assim, a valoração do serviço ecossistêmico cultural, ela ainda está muito pouco explorada. Tá? Não passa. Tá bom. Enfim, para a gente cumprir os acordos globais, né, tem ainda biomas que são pouco estudados, né, entre os pampas, a caatinga, né, o Pantanal, o ecossistema costeiro. A gente tem que ter esforços permanentes de integração entre a esfera pública, de pesquisa científica e dos tomadores de decisão públicos. Pode passar. Aqui eu vou passar rapidamente as nossas estratégias de comunicação. A gente tem um website, pode passar. Estamos nas redes sociais. A gente escreve, né? Eu trabalho particularmente com a ideia da gente divulgar, de escrever matéria jornalística para diferentes mídias, pode passar.
A gente tem um boletim, aí se alguém quiser se inscrever, isso fica no rodapé do nosso site. A gente fez uma coisa muito legal que é podcast, gente. Pensem nisso para divulgar. O negócio não está voltando, é muito legal. Vídeos pequenininhos, de 1 minuto. Então a gente está dando um gás na parte de comunicação porque a gente acredita que isso faz a diferença. Aqui são algumas imagens do lançamento. A gente fez um trabalho com uma assessoria de imprensa para o sumário, para tomadores de decisão, que foi muito legal e teve um retorno, assim. Vários jornais falaram sobre o sumário. Isso foi um esforço legal de comunicação e que teve um retorno. Tem um cálculo lá que isso daí vale 14 milhões, sei lá, pode passando. Aí esse aqui os downloads do site, então a gente já teve no primeiro mês mais de 1.000 downloads, né? E que não conheciam a plataforma, né? Então a gente considera que ela passou a conhecer, né? Pode passar? E daí assim, a nossa ideia, né, para os próximos 6 meses a gente vai continuar tendo um esforço de comunicação, né, dos mensagens, igualmente dos relatórios temáticos, pode passar. E também agora, a gente está esperando essa transição de governo que está tão incerta para começar um corpo a corpo, né, de começar a levar o sumário e, enfim, de começar a tentar ter uma entrada maior entre os políticos, né, vamos ver. Pode passar. É isso, né, gente? Incertezas pela frente aí com o novo governo. Vamos que vamos. É isso, gente. Gente, então, vamos convidar agora, nós temos, na verdade, 3 pessoas representantes de comitês de bacia hidrográfica, então serão aí mais ou menos 10 minutos para cada um, né? Vamos um de cada vez ou vocês 3 vêm juntos? Um de cada vez, né? Então, podemos começar por... Então, David Miller, do Comitê Piabanha, por favor. Eu tenho uma apresentação aí. Eu não tenho palavra David escrito no texto. Eu vou aproveitar dessa cadeira também. Muito bem. Isso. Bom, primeira coisa para corrigir um pequeno erro, eu não sou um diretor do Comitê Piabanha, não. Zé Paulo e Marcos Budzinski, sim. Eu sou um ajudante. Mas eu represento dentro do Comitê Piabanha uma instituição chamada Associação de Amigos e Colaboradores de um tal Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Eu não sou um funcionário do parque, como muitos dos nossos amigos aqui, mas existe essa instituição para apoiar o parque de várias formas. Caso que alguém quer mais informação sobre a instituição, pequena propaganda agora, pode falar com Bel ou com qualquer uma das pessoas aqui que trabalha dentro do parque. Eles podem orientar sobre como vocês podem ajudar o parque também. Eu gostaria de falar sobre 3 coisas. Eu já escutei dentro desses 3 dias de evento aqui várias palavras: integração, interação, interesses em comum, atuação mútua. Ontem a Karina falou sobre juntar as mãos, Cleo falou sobre unir, Julião falou sobre dar as mãos, que aliás Bela usou essa expressão hoje também. Basicamente, todas essas ideias têm a ver com integração, com a gente achar interesses em comum e trabalhar juntos. Então, sobre esses interesses em comum, tem 3 pontos que eu vou falar rapidinho. Ideologia que temos em comum, território que temos em comum e intercomunicação que precisamos ter em comum, que ainda não temos tão desenvolvido quanto precisamos. Sobre essa parte de ideologia, a maioria de nós estamos aqui porque interessamos em defender a natureza, defender os recursos hídricos, defender o meio ambiente.
defender unidades de conservação, coisas assim. A gente acha que a natureza não só tem a ver com geração de dinheiro, que tem outros interesses, outras importâncias para nós todos. Relacionado com isso, muitos de vocês que estão alunos hoje, ou pesquisadores construindo suas carreiras, vocês vão chegar em algum momento de ter que fazer uma decisão. Se vocês vão querer trabalhar para fazer os ricos mais ricos, ou se vai querer contribuir para manter a vida na Terra. Muita gente consegue equilibrar essas duas coisas, mas não é todo mundo. Eu só aconselho todo mundo de pensar nisso quando estão definindo sua carreira, sua continuidade na vida, né? A Paula acabou de mencionar sobre a maioria das pessoas aqui são convertidas já. Eu acredito que sim, eu acho que a maioria das pessoas estão aqui porque já estão pensando nesse tipo de assunto. Mas que temos essa ideologia em comum, a maioria de nós já temos. A natureza não tem sua própria voz, né? Não chega e mais natureza levanta aqui no palco e fala, eu preciso que vocês defendam isso e aquilo. Então, esses advogados da natureza tem que ser nós. Então, esse tudo é um dos interesses que a maioria de nós tem em comum. Um outro interesse é a parte de território. Você pode ir para o próximo slide. Aqui tem o território do Estado, dividido em subdivisões artificiais que os políticos chamam de municípios. Não é só os políticos, tudo de nós chamamos essas divisões de municípios, né? Mais um, por favor. Os cores aqui complicam as coisas um pouco, mas eu quis trazer essa camada aqui de isoietas, uma palavra que eu detesto, mas que é usado na linguagem técnica para falar onde tem concentrações de chuva. E só para a gente perceber um pouco aqui, tem umas concentrações de chuva nesse lado do estado aqui, na área da Bocaina, na divisa aqui, como é que chama essas montanhas? Mantiqueira, né? Tá. Na área de Itatiaia tem uma concentração grande de chuva. Aqui na área da Floresta de Tijuca. E aqui em toda essa região que vai do outro lado de Petrópolis até o outro lado de Friburgo. Eu não sei se chama isso tudo Serra dos Órgãos, Serra do Mar. Desculpa a minha ignorância disso. Mas basicamente é onde tem muita chuva nessa água, muita produção de água pela natureza. Então, tem na área do Rocio, no outro lado de Petrópolis, aqui na divisa de Teresópolis com Friburgo, tem lugar de pedra, eles chamam a área dos Frades, tem a Caledônia, uma montanha muito grande na área de Friburgo, e aqui na divisa de Teresópolis com Petrópolis, tem a maior concentração de chuva de nosso estado, de um lugar chamado Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Oba! Essa é a maior fábrica de água em nosso estado. E toda essa área aqui de chuva, a água cai lá, porque essa é uma área montanhosa, florestada e preservada. Essa é a fonte de água que a natureza deu para a gente e que, graças a unidades de conservação e tudo, está sendo preservado. Vamos para o próximo, por favor. Agora, pode até pular essa, vamos para o próximo. Um pouco mais rápido aqui. Nosso estado está dividido em regiões hidrográficas pelo governo do estado. Cada uma dessas regiões tem um comitê de bacia que administra dinheiro em prol dos recursos hídricos para sua área. Aqui em nossa região, onde estamos agora, de novo, é aqui na divisa de Petrópolis, Teresópolis,
também Guapi e Magé. O Parque Nacional está nesse canto aqui. Então, parte dessa chuva, que a gente já viu que é mais intenso nessa região, parte cai para a nossa região da Piabanha, indo para o norte até o rio Paraíba do Sul, parte cai para o sul, na região da Baía de Guanabara. Nós temos o presidente do Comitê Piabanha da Baía de Guanabara, presente aqui hoje, que talvez vai falar mais sobre sua região. Vamos para o próximo. Aqui tem um mapa que vem da INEA de 6 meses atrás, mais ou menos, de todas as universidades de conservação dentro do nosso estado. Unidades de conservação federais, nesse caso. Vamos para o próximo. Aqui são as unidades estaduais, mais um. E aqui quase não dá para ver, mas esses são municipais. Vamos para o próximo. Se junta todas essas unidades de conservação, essas são as partes de nosso estado que já estão, de uma forma ou outra, sendo pensado em termos de preservação. Alguns são realmente sendo preservados, alguns precisam de muito trabalho ainda. Parte desse trabalho depende dos pesquisadores levantar informação que pode ajudar eles a fazer planejamento. Como a ICMBio tem esse plano estratégico de pesquisa, isso é interessante de algum momento outras instituições planejar suas pesquisas da mesma forma, definindo que informação precisa para atingir quais fins. Recentemente alguém me falou, eu não sou profissional na área para ter certeza, que temos muitos dados e pouco conhecimento. Eu não sei disso. Eu sei que precisamos ter dados para ter conhecimento, para ter melhorias. A ideia não é só levantar dados e, é bonitinho, eu publiquei uma coisa, perdão, estou criticando instituições educacionais agora, mas a ideia é de juntar informação para usar informação para melhorar a vida da população, da natureza, do mundo. Vou concluir. Mais um. Essa área azul, que quase dá para aparecer, é o mosaico central fluminense de unidades de conservação. Mais um, por favor. Esse mapa, de novo, as cores não ajudam muito, mas a ideia basicamente é de mostrar aonde é que tem sobreposição de municípios, de comitês de bacia e de unidades de conservação. Em muitas áreas, nós estamos ocupando o mesmo território, temos muitos interesses em comum, precisamos trabalhar junto. Mais um, por favor. Acabou, que beleza. Essa é sobre a parte de território que temos em comum. O terceiro assunto, e eu tenho já usado mais tempo do que eu tenho, é a parte de intercomunicação. Só para resumir isso tudo, em uma fala curtinho, eu gostaria de ver todo mundo encher o saco do Comitê de Bacias da Piabanha também todos os comitês. Mas a ideia é a seguinte: tem pesquisadores que podem estar fazendo trabalho para os comitês de levantar informação. Por favor, entre em contato com o comitê, pergunta quais são suas demandas de informação, demandas de pesquisa, e quais são os seus programas de apoio financeiro para essa pesquisa. Enche o saco mesmo, assim, manda um e-mail todo dia, sei lá, estou exagerando, o Victor, nosso administrador lá em Petrópolis, vai me odiar por isso. Mas as unidades de conservação também, manda mensagens para os comitês. Nós precisamos de apoio para criar nosso plano de manejo, ou para aumentar a informação para nosso plano de manejo. Mesma coisa com os municípios. E o comitê também, nós precisamos saber quem é que pode ajudar a gente a levantar informação sobre quais assuntos. Então, vamos aumentar essa comunicação entre as instituições. Não fica tímido, não. Enche o saco mesmo. Manda suas dúvidas e oferecer seus projetos. E acabou o tempo. Muito obrigado.
Nós que agradecemos ao David, cidadão atuante. Bom, olha aqui, acabou nosso tempo aqui de transição, né, Nelson? Então a gente apresenta Marcos Santana, presidente do Comitê Baía de Guanabara. Bom, gente, obrigado aqui, primeiro pelo convite realizado, por meio do professor Zé Paulo. Hoje a gente pode dividir aqui com vocês um pouquinho, tanto da experiência nossa lá no comitê, como abrir aqui um diálogo também sobre essa relação, né, água, floresta, unidade de conservação. Falar para vocês, primeiramente, antes de começar aqui rápido uma pequena apresentação, falar da importância do que o David acabou de colocar. Encham um saco de comitê de bacia. Por quê? Vou dar aqui um exemplo rápido para vocês, quando ele falou assim, procurem saber os planos de investimento, o recurso que tem disponível. E a gente realmente acaba entrando nas nossas caixinhas e a gente trabalhando muito por conta, né, da quantidade necessária de trabalho que a gente tem, a gente acaba entrando aí nas nossas caixinhas e não faz essa integração devida, necessária. O Baía de Guanabara rapidamente aprovou agora, no mês passado, seu plano de investimento na ordem de 81 milhões de reais para os próximos 4 anos. E a gente tem lá componente, subcomponente e programa voltado para a área de floresta, da área de PSA, para a área de comunicação. São várias ações, vários programas, e que a gente tem que ter esse diálogo para a gente começar a perceber e saber, principalmente, com as informações chegando, aonde a gente deve melhor aplicar o recurso também. A gente depois vai entrar um pouquinho mais detalhe disso. Eu resolvi trazer rápido uma experiência que trata de água em unidade de conservação. E a gente poder depois trocar um pouco melhor. Essa experiência ela foi feita no Parque Nacional da Tijuca, num período de 5 anos. E algumas ações aqui eu acho que tem muito a ver para a gente nessa relação. Pode passar. Rapidamente, quem executou essa instituição, esse projeto foi a instituição que eu coordeno até hoje, chama-se Instituto Terra Azul, fica localizado no Complexo Lagunar da Baixada de Jacarepaguá, na Ilha da Jiboia, bem no centro dela, pode passar. Esse é um pouco da nossa estrutura local lá, pode ir. E o projeto em si foi formado por 4 componentes. Um componente de monitoramento da qualidade da água dentro da unidade e na borda da unidade, recuperação da flora e do solo, um grande programa de educação ambiental e uma linha de sustentabilidade financeira para a unidade de conservação, além de uma geral que era de comunicação. Pode passar. Esse programa, então, ocorreu
primeiro módulo dele aconteceu de janeiro de 2005 a dezembro de 2006, depois houve uma renovação até 2010. Então foram 5 anos dentro do Parque Nacional da Tijuca. A gente teve a parceria do Instituto de Química da UFRJ e na época do IBASE também. Pode ir. Bom, cidade do Rio de Janeiro, Parque Nacional da Tijuca, Parque Estadual Pedra Branca, né? E vamos passar, por favor. Ele vai mostrar o Parque Nacional com a cor não está muito boa, mas o Parque Nacional ele divide águas para 3 bacias hidrográficas, né? E para nós, no caso, o Comitê da Baía de Guanabara, para 3 subcomitês. Então, um subcomitê oeste, que drena diretamente para a Baía de Guanabara, um subcomitê da Baixada de Jacarepaguá, para os sistemas lagunares, e um outro que é o subcomitê Lagoa Rodrigo de Freitas. Aqui. Um parque com uma pressão urbana gigante em cima dele, né? Não só de assentamentos de baixa renda, mas de outras ocupações também. Pode ir. E eu quis deixar isso, foi algo construído na época, mas que está bem atual. Alguns fundamentos iniciais para a gente associar a água à unidade de conservação foram construídos na época. Sem unidade de conservação, muitos dos cursos d'água nossos nem existiriam, né? Então a gente deve muito às unidades de conservação. Pensar no papel da unidade de conservação desconectado de água, então é impossível. E o mais importante do que se criar unidades de conservação é estratégico mantê-las e estruturá-las como berços da água que são. Então, não basta criar as unidades de conservação. A gente precisa ter estratégias para a sua manutenção como berço de água, né? Uma compreensão também nossa na época de que muitos de nossos rios só estão hoje protegidos por conta das unidades e por isso não há como pensar no planejamento e a gestão dos recursos hídricos sem olhar atentamente para a bacia hidrográfica. Mas também não conseguimos pensar em qualidade de água sem pensar na proteção das nascentes, que na grande maioria estão dentro de unidade de conservação. Pode, por favor. A nossa Lei das Águas, né, 9433 de 97, ela traz algo bem importante lá. Ela chama a atenção de um recurso natural limitado e dotado de valor econômico, né? E aí eu digo aqui que parece que caiu a ficha, porque a gente não precisa apenas poupar e usar com responsabilidade esse bem, mas também de que precisamos de empreendimentos urbanos e rurais devem sim ser cobrados se passarem do limite de uso dessa água também. Pode ir. Eu vou dar um pulo aqui. Segura, por favor. Eu acho que esse era um ponto-chave dentro do projeto, que tem muito a ver com a nossa discussão. SNUC 2000, artigo 47, 48, chama a atenção de que o órgão ou empresa pública e privada responsável pelo abastecimento de água ou que faça uso dos recursos hídricos beneficiário da proteção proporcionada por unidade de conservação deve contribuir financeiramente para a proteção e implementação da unidade, de acordo com o disposto em regulamentação específica. E a gente não tem até hoje essa regulamentação específica. E esse foi um dos focos de trabalho desse projeto, quando ele mergulhou e tentou trabalhar uma proposta para ser encaminhada à época, era o IBAMA, consequentemente o CNPI, para poder pensar que regulamentação é essa. Hoje, o sistema de recurso hídrico, com a política, né, de recurso hídrico, ele deu um passo. Através do Conselho Nacional, ele tem uma resolução já viabilizando que o comitê estadual, que tem aquela unidade federal dentro da sua bacia, ele pode fazer a cobrança e, com isso, arrecadando, ele pode beneficiar a própria unidade de conservação também. Mas olha quanto tempo, né, de discussão aí para poder chegar nesse ponto, e já estava na lei, no próprio SNUC aí. Pode passar, por favor? Pode passar. Só queria trazer algumas imagens, o tempo está curtinho. Pode ir para as imagens? Pode passar aqui. A gente trouxe alguns resultados desse projeto. Pode ir. O projeto de proteção, manejo e recuperação da flora e do solo contemplou reflorestamento, manejo de dracena
que é um problemaço no Parque Nacional, construção então de viveiros e um grande acero de mais de 6 quilômetros de extensão que ajudou a proteger a floresta contra incêndio. Pode ir. Os viveiros estão aonde? Então, situação época, hoje sem viveiro. E é um grande problema, né? Muitas das vezes são grandes investimentos colocados dentro da unidade, mas quando o projeto conclui, a estrutura da própria unidade não tem perna, não tem como dar conta. É uma questão que a gente tem que pensar em formas de manutenção e dar continuidade a esses projetos, né? E aí por isso eu achei interessante a fala do Leite, como é importante se aproximar da gestão das águas também, né? Todo esse projeto era por conta de água dentro da unidade de conservação. Pode ir, por favor. Então aqui vai aparecer treinamento, capacitação de equipe, pode ir. Uma parceria até com o Exército, onde nós fizemos todo um levantamento topográfico também da área, com mais detalhe para abertura de faixa, linha, covas, e fazer todo o plantio, pode ir. Aqui alguns plantios sendo realizados, pode ir. Dracena o bosque de Dracena está em crescimento ainda, muito grande dentro do parque, era isso que a gente encontrava, pode ir. E uma ação muito grande de arranquio e de parcerias, pode avançar, com o LURB, prefeitura, para retirada, era um volume muito grande de material, para aí ser replantado espécies nativas. Parceria com a universidade para fazer o monitoramento do resultado desse manejo das exóticas, pode ir. Viveiro, esse foi 2 viveiros construídos, foram 3. Esse foi dentro da unidade, pode ir. Esse aqui em cima de rustificação já foi na área do reflorestamento, pode ir. E um viveiro de espera na subida do parque também, pode ir. Pode passar. Pode passar. A situação encontrada foi na área do acero. Essa é uma região que pega fogo todo ano, propositalmente, e cada vez mais vai empurrando a área do parque para cima, né? Pode ir. Essa é um exemplo, a gente fez uma foto de helicóptero de um grande incêndio que houve, ele parando no acero construído, pode ir. Aqui traz alguns resultados, mas eu vou pular, por favor, vamos só para as imagens. Aqui foi um trabalho muito interessante que a gente fez, onde nós mapeamos, esse é um setor de recuperação, no site do projeto, ele definia lotes, nós mapeamos todas as faixas, linhas e covas, pode passar, e depois, se você quisesse, até numa medida de redução de carbono, a gente tinha condição de um parceiro, um patrocinador que pagava a manutenção do serviço, acompanhar o que estava acontecendo lá a 800 metros de altitude, ele definia qual era o lote que ele queria pesquisar, a faixa, a linha e o número da cova, e ele tinha informação ali, data do plantio, qual era a espécie, a altura, a procedência daquela muda, e a cada 4 meses na manutenção a gente atualizava as informações de todas as mudas plantadas. Isso trouxe uma boa possibilidade de parceria também para a manutenção desse serviço durante um período de tempo, né? O tempo aqui acabou, a gente fica aqui com um pouco, inicialmente, né, do trabalho de recuperação, mas todas as áreas que foram escolhidas na unidade, elas eram áreas com possibilidade, né, de ajudarem muito na produção de água dentro da unidade também. Então, aqui atrás, só passa para ver se uma imagem ela vai aparecer, educação ambiental para gestão, comunidade, escola, num slide aqui rápido da Paula, parecia que falava que produção científica, conhecimento a serviço da sociedade, era alguma coisa assim, né, o título dela. Eu acho que é isso, né? Na verdade, o grande desafio é trazer esse conhecimento acadêmico e botar ele lá na ponta, né? Esse componente de educação ambiental, comunidade, escola, que ele ajudou a fazer muito isso. O que a gente trouxe foi a comunidade para dentro do conhecimento acadêmico. E quando deu gosto para a juventude do entorno da unidade fazer a pesquisa, produzir informação, ele começou a ter gosto de ir na universidade puxar os dados. E aí a relação da universidade com a comunidade começou a acontecer bem legal, né? Mas
talvez seja bem extenso, não dá para passar tudo agora, mas fica aqui um espaço para a gente depois conversar um pouquinho também. Tá? Passar aqui para o professor Zé Paulo. Obrigado. Bom dia a todos. Esse evento ele teve prestes a não acontecer, né? Principalmente essa parceria do comitê, mas acabou que deu certo. O que o David batalhou e depois o Peri para chamar, convidar pessoas, eu diria que eu escolhi bem, né? Eu escolhi o Marcos Santana, que aparentemente, como tem Baía de Guanabara, não tem nada a ver com o Parnaso, mas já quem está falando de mosaico tem tudo a ver. A gente precisa fazer essa conexão norte-sul, né? Especialmente oeste e leste da Baía de Guanabara. Então, sair dessa lógica do subcomitê oeste e leste só. Ricardo Gomes nem se fala, então ele está mais ligado do que foi apresentado de novo a Baía de Guanabara, mas foi uma pessoa que lá na porta, quando ele fez a apresentação, toda a plateia ficou super assim, emocionada, o Marcos estava lá, né, de mostrar que dentro da Baía de Guanabara, toda poluída por nós, né, existe muita vida, né, e isso é uma estratégia de valorizar a água e, como disse o Marcos, as unidades de conservação. Chamei também Maria Clara, que não está, e o Bruno da Conservação Internacional, que eles fizeram, como a gente viu ontem, a aplicação de um índice de saúde ambiental no Guandu. Então, não fui convidado pelo Comitê Guandu, fui convidado com a universidade na oficina do Guandu, e lá eu mexi com algumas coisas que estão muito assim, arraigadas, né, do comitê como dono daquele espaço, e eu fiquei satisfeito de saber que lá naquela oficina, principalmente no México, eles bancaram a minha ida, essa conexão do Guandu com o Paraíba do Sul ela é óbvia. Então o Guandu ele não existe, mesmo como lógica de melhorar a bacia sem o Paraíba do Sul, e muito menos a Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara, nós cariocas recebemos essa água transposta, e a maioria de nós não tem noção de onde vem essa água. A gente precisa fazer essa conexão também, esse corredor, valorizando tanto o Paraíba do Sul e o Guandu. Aí eu defendo o Guandu. Então o Guandu ele foi sacrificado para trazer essa água, primeiro para a geração de energia e depois para prover água para a região metropolitana. Então esse evento, você tem mais a Valéria ontem, que eu chamei também de Verônica, chamei de Valéria, Verônica. Ela mostrou a modelagem da Baía de Guanabara para cargas de esgoto que vem do rio, e como é que essa modelagem ela pode servir para a gente planejar esse saneamento do entorno da Baía de Guanabara, que sem ele, essa lógica do programa de despoluição da Baía de Guanabara é falso. Então a população, de novo, ela é chamada para uma coisa como se fosse lá na água da Baía de Guanabara e limpasse, não é isso. Então toda a parte social de levar saneamento é importante, mas para fazer isso você precisa de informação. Então a tese dela e a do Flávio Lira, que mostrou o sistema de informação, elas faziam parte de um projeto para o BID, né, da gente quantificar com a participação da sociedade quanto que a gente precisaria de recursos, que isso foi feito, 14 bilhões mais ou menos, e como é que se daria essa implementação, né? Só que no meio esse projeto afundou, né, mas a gente continuou com tese e temos esse resultado aí das duas teses, particularmente da Verônica. E aí o que eu queria chamar a atenção de ontem, que talvez não tenha ficado tão claro, é que durante o desenvolvimento do plano de recuperação da Baía de Guanabara, que os americanos da Universidade de Maryland fizeram, tem toda a lógica de a cada 2 anos apresentar metas, ser um programa de Estado e não de governo, né, que combina muito bem com todas as apresentações que foram faladas até aqui, mas mostra uma coisa que é fundamental, é o seguinte: nós não temos monitoramento suficiente nem na bacia, na Bahia até tem, mas na hora que a Verônica foi rodar, esses dados que eu trouxe para os americanos, eles não estão mais disponíveis. Então provavelmente deve estar tão ruim a situação
que não estão disponibilizando. Então, esse é um dever do Estado, via o órgão gestor, CEA-INEA, que a gente tem que cobrar. Então, o David fala de cobrar o comitê, e tem que cobrar, mas tem que cobrar os órgãos estatais para trazer isso daí. Agora, qual foi a vantagem dessa situação? Como a gente não tinha esses dados, a gente tinha o boletim de saúde ambiental que os americanos fizeram, que mostra, a partir das medições que foram disponibilizadas, que regiões da Baía de Guanabara estavam mais críticas e quais menos críticas. Então, o que a gente fez foi rodar com as estações de monitoramento dos rios que estão disponíveis, os dados, como é que seria a situação da Baía de Guanabara em termos da circulação e qualidade de água. E depois pegar algo que é crucial para a gestão de recursos hídricos, que é pegar esses rios, vamos fazer de conta que esses rios todos são de classe 2, que é aquela qualidade de água que permite, com tratamento convencional, gerar água tratada. E aí você viu o resultado na Baía de Guanabara, é óbvio, positivo em função disso. Então isso mostra duas coisas. Primeiro, a gente precisa começar a monitorar os rios da Baía de Guanabara. Então, a próprio comitê, já na gestão anterior, mas nessa mais ainda, está monitorando uma região leste de Guapi, Macacu, onde tem uma estação em Munana Laranjal, né, que fornece água para Niterói. A situação está crítica em termos de falta de água. Então, o comitê investiu recurso nisso e depois, posteriormente, o Ministério Público entrou com uma ação para que tanto a SEDAI quanto a CEA cumprissem os requisitos legais, e em parceria com o comitê. Então, não sei se estou sendo muito prolixo, mas vocês veem que essas conexões todas são importantes. A ideia do plano que a Cecília Cronenberger mostrou, eu diria que tem muitas analogias com o plano de bacia e principalmente o plano de aplicação, porque os recursos envolvidos no plano de bacia são tão gigantescos que, se a gente não tiver essa interação com os vários órgãos, o recurso arrecadado pela cobrança de recursos é muito pequenininho. Então, esse plano que o Marcos comentou, que é da ordem de 80 milhões, no caso da Guanabara, tem uma série de focos, então qualidade de água, educação ambiental, e aí tem um espaço enorme, só nesses dois, qualidade de água e educação ambiental, de interagir fortemente com a gestão das unidades de conservação e municípios. E para fechar, o que o Nelson agora está dizendo do 17, que é perigoso, ele está se referindo ao ODS 17, que é a interação com a universidade. Eu vou mostrar ali duas interações. Eu não sou de fazer muito alarde como o Nelson faz, mas a gente vem trabalhando duro com a universidade, não para mostrar o que a gente está fazendo, né? Tem muita coisa que a gente já fez e que não é absorvido pelos comitês por uma desconfiança, etc, etc. Tem que acabar com essa desconfiança. Já é difícil conseguir trazer as informações que existem, né, ou até estimular. Tem muita coisa que já está feita. Então, esse da Verônica, tem várias coisas de risco no próprio Guandu. Então, já precisamos do Guandu, Baía de Guanabara, Piabanha. Então, a gente tem que reunir essas informações, são úteis. E eu diria que uma oficina no estilo que a Cecília relatou ali, para os comitês pode ser muito bom, porque normalmente a gente chama um especialista em oficina genérica, né, que é bom que tem um distanciamento de quem vai deliberar, mas não tem esse foco, essa inteligência que tem no caso das unidades de conservação. Então, acho isso também é uma oportunidade para o próprio Baía de Guanabara e Piabanha, que vão estar revendo o PAC, fazendo as oficinas, para a gente absorver. Mas o que eu vou mostrar ali rapidamente é um artigo que saiu recentemente numa revista internacional indexada. Então, ontem falávamos das aranhas. Eu trouxe a minha aranha que comprei lá em Ipanema outro dia, de um artista chileno. Então, estamos valorizando as aranhas também. Mas a questão da Baía de Guanabara, desses boletins de saúde ambiental, foi publicado. Então, não é difícil a parte de comunicação científica. Por quê? Porque trabalhando juntos, na verdade eu ajudei em várias coisas, eles reconheceram isso, e porque tem na Universidade de Maryland, ANSYS, Centros de Estudos Ambientais da Universidade de Maryland, uma equipe que trabalha com Scientific Communication. Eles são craques nisso, como eu vi que o próprio Parnaso tem conhecimento, as universidades aqui. Então acho que tem conhecimento suficiente que, se a gente não tiver assim,
se a gente tiver a visão do Ricardo, assim, de cada pessoa tem uma história, não estamos competindo com ninguém, se a gente conseguir reunir isso, a gente vai longe. Agora, se a gente ficar com a mesquinharia de pagamento de diárias e outras coisas, deu vontade até de desistir desse evento. Tá? Mas essa é outra história que algumas pessoas sabem. Deixa eu resgatar então só o paper para mostrar, e no final do paper, enquanto ele estava fazendo, porque eram os americanos, várias pessoas do comitê diziam, são gringos, não sei o quê, eu trouxe pessoal do ICMBio, pessoal de várias instituições, e tenho um agradecimento ao ICMBio, aos comitês de bacia que participaram dessa coisa. Então, acho que esse é o espírito que eu acho que tem que existir, e não esse espírito de disputa, de baixaria, que não é por aí. Tá? Além disso, eu vou também só um flash, eu vou mostrar um trabalho que foi feito, não por mim, mas o nosso membro do escritório técnico lá da GEVAP, o Davi, que foi a delimitação da faixa marginal de proteção de todo o Rio Piabanha. Tá? Isso, de novo, o Ministério Público, o GAEMA, teve junto. Então, a gente tem dependido, infelizmente, assim, dessa ajudinha do Ministério Público para fazer o papel que é do comitê, dois comitês, de chamar os atores para a gente resolver os problemas ligados à quantidade e qualidade de água. Então, isso foi um sucesso e um grupo de trabalho que existe no comitê, que é de pagamento do PSA, tem experiência que eu não vou relatar muito, o Piabanha entrou com 2 experiências e esse conhecimento ele vai ser usado agora redirecionado, que antes a ideia é vamos fazer PSA na bacia toda, não tem dinheiro para isso, tem que cair na real. E aí a prioridade é proteção de nascentes e da faixa marginal de proteção. Foi um evento pelo Piabanha, como o Mountains 2018, que eu não conhecia, achei maravilhoso, em termos de conhecimento também a ser aproveitado, e vários contatos, e vamos começar a demarcar essa faixa marginal de proteção. Eu vou só mostrar aqui os flashes, o Nelson está me lembrando para concluir, e eu vou concluir que o Nelson levantou a bandeirinha. Tá? Então, quem estiver interessado, tanto na faixa marginal quanto no artigo, eu disponibilizo. Tiro a minha aranha e vou sentar ali. Eu sou disciplinado, Nelson. Zé, não senta agora não, porque eu já vou convidar vocês para vir. Traz a aranha também, ela vai participar do debate. Pessoal, estou convidando também os demais palestrantes, Cecília, Paula, David e Marcos também. Pessoal, relembrando para quem foi chegando ao longo